cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você. Só pra você, só pra você, só pra você. Todos os meus dias, só pra você, só pra você. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Se Ele nos amou, o seu amor nos alcançou. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh,
afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso vamos orar. Pai, nós te damos graças por esse amor tão grande. Nós te damos graças pelo teu amor, Pai, que foi derramado em nossos corações. Nós podemos desfrutar desse amor, Pai. Nós podemos viver mais, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigada, porque o Senhor é fiel. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua mão poderosa que tem cuidado de nós em cada detalhe, Pai. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, boa noite, graça e paz. Vocês estão me ouvindo? Eu estou com essa voz assim, mas sou eu mesmo. E hoje eu estou muito empolgada. Não que das outras vezes eu não estivesse, mas eu confesso que hoje há uma empolgação muito grande dentro de mim. E não é uma empolgação, você pode pensar, Daiana, mas hoje eu estou tão cansado. Eu tive dias tão cansativos, né, durante a semana. E eu não estou com toda essa empolgação. Mas essa empolgação que eu falo não se refere ao que nós temos sentido, o que nós temos passado, o que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Essa empolgação é com a palavra. Essa empolgação é com o que o Senhor já preparou para nós nessa noite. Eu creio que o Senhor tem derramado em nossas vidas muitas coisas que nós vamos esmiuçando aos pouquinhos, que nós vamos entendendo e compreendendo aos pouquinhos. Mas nessa noite, Ele quer nos chamar para perto. Ele quer nos mostrar que Ele ainda é e sempre será o Senhor. Amém? E aí, quando eu fui orar a respeito dessa ministração de hoje, quando eu fui consultar o Senhor, como seria, mas antes da palavra em si, antes do tema em si, antes de tudo que a gente vai conversar essa noite, o Senhor me mostrou uma cena e me trouxe um pouquinho atrás. E para essa noite é isso que o Senhor quer falar. Eu fiquei orando ali em outras línguas e buscando a confirmação se é para esse momento, se é agora. E Ele disse que sim, é.
Então, o Senhor me mostrou uma cena. Eu fui criada num sítio. E quem mora em sítio, quem já viveu em sítio, sabe que aparecem muito cobras, né? Serpentes. E aí, a instrução que a gente tinha era, para matar, tinha que acertar na cabeça. Tinha que bater na cabeça. E é essa cena que me veio. Uma serpente esmagada a cabeça. Mas aí, quando acontecia isso, de chegar lá alguém, porque não era eu, a pessoa que matava, e aí, mesmo a cabeça, muitas vezes já esmagada, ou seja, ela já estava morta. O corpo dela ficava se contorcendo, ela ficava se movendo. E o que o Senhor falou comigo a respeito disso? Ele disse para nós essa noite, que Satanás tem tentado nos enganar, porque ele já é um derrotado, ele já perdeu. Então não há mais o que ele fazer. Mas aparentemente ele tem trazido à nossa mente, ele tem tentado lançar na nossa mente mentiras, enganos, a aparência de que ele está podendo alguma coisa com a sua vida. E ele não pode nada. Porque você entregou ela ao Senhor. E uma vez que entregamos a Deus, ele é quem cuida. Então Satanás, ele não tem poder sobre a sua vida. Satanás, ele pode parecer, muitas vezes, que vai fazer alguma coisa. Mas ele não pode. E ele não vai. Não permita que a aparência deixe você perturbado. Não permita que a aparência possa te trazer alguma condenação. Porque Jesus já levou toda a condenação. Ele já nos libertou. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Por isso que eu estou muito empolgada. Aleluia. Nós vamos falar sobre longevidade. E o que diz a palavra? Primeiro eu quero ler um texto de Hebreus 9, 27. Quem quiser abrir vai estar na área. E diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Esse texto, muitos estudiosos utilizam ele para se referir quando alguém pergunta assim, por exemplo, existem dias determinados para viver? Existe uma data certa para morrer? Meus dias de fato estão contados nesse sentido de que, eu não tenho que ter expectativas, porque meu dia vai chegar a qualquer momento. A morte aqui é um fato. Existe, ela acontece. Por quê? É um resultado do pecado. Quando entrou o pecado, entrou a morte. Porém, o texto, ele não diz que existe um tempo determinado para morrer. Nascemos e morremos. Mas nós podemos crer, de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, de uma vida com dias longos, ou longos dias. Nós podemos crer em dias, não somente uma longevidade em relação à quantidade de dias, mas uma longevidade em que haja vigor, em que haja força, em que haja vitalidade, que eu possa desfrutar do tempo que o Senhor me deu aqui na terra, mas não de todo jeito, não de qualquer forma, não, é mais um dia, daqui a pouco, eu estou cansado, eu já estou quase parando, daqui uns anos, não. A nossa vida, ela foi feita para que nós pudéssemos desfrutar da sua inteireza, e essa inteireza entra a longevidade, e eu quero falar sobre isso com vocês essa noite. E o texto base vai estar lá em Salmos 91. Nós vamos meditar um pouquinho sobre ele. Salmos 91, no versículo 16. Diz assim: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, aqui é uma promessa do Senhor. Saciá-lo-ei com longevidade. Significa dizer que, na expressão hebraica, é vida longa, muitos anos de vida. Então, é sim vontade do Senhor que nós tenhamos muitos anos de vida aqui na terra. É sim vontade do Senhor que nós não tenhamos uma morte prematura. Não foi para isso que Ele morreu, que Ele se entregou, para que nós pudéssemos apenas viver um tempo de todo jeito e pronto. Não foi assim. Não será assim.
se nós nos posicionarmos, se nós nos colocarmos numa posição de filhos de Deus. Amém? Vamos lá. Amém. Saciá-lo-ei com longevidade. E aí eu fui estudar a respeito desse assunto. Na verdade, eu já estava estudando a respeito desse assunto. E quando nós entendemos que a vontade de Deus para nós é a melhor, que Deus tem promessas grandiosas, nós precisamos estar cientes dessas promessas para poder desfrutarmos. Nós precisamos estar com elas tão arraigadas ao nosso coração, que quando Satanás tentar mostrar outra carinha, nós vamos dizer, essa não é minha, essa não me pertence. O Senhor colocou em meu coração que existem muitas pessoas que estão vivendo amedrontadas, com medo de morrer. Sabe? Existem muitas coisas sendo lançadas na mente e muitas coisas que têm tirado a paz de pessoas. Pensando nesse resultado. Mas a palavra de Deus nos traz esperança. Daína, mas você disse que é um fato. Sim, mas nós também sabemos, que eu mesmo creio que o arrebatamento está chegando e eu não vou morrer, eu vou ser arrebatada. É essa a minha crença. Não importa se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a alguns dias, alguns meses, não sei. O que importa é que enquanto eu estiver aqui, eu terei dias de glória, dias de vigor no Senhor, dia em que o Senhor está reestabelecendo as minhas forças, para que eu desfrute do melhor dele aqui na terra. Mas eu também posso crer que serão muitos dias. Eu também posso crer e receber que o Senhor me dará muitos anos. E esses anos não de todo jeito, não de qualquer jeito, mas de uma forma que eu venha a desfrutá-los. Que eu possa aproveitar esses dias com toda a inteireza, como eu falei anteriormente. E nós precisamos entender que essas mentiras de Satanás, elas não podem nos atormentar ao ponto de viver o agora atemorizado. De viver o agora nessa, meu Deus, mas eu... não, a morte não pode mais nos afetar. Assim como Paulo sempre falou, a morte não pode ser uma coisa que eu vá temer, que eu vá me amedrontar. Não pode ser. Eu tenho que ter a convicção de que estar com Cristo, assim como Paulo disse, é bem melhor. Mas, se Deus me deixou aqui na terra, é porque Ele tem um propósito para mim. E para eu cumpri-lo, eu preciso viver bem. Eu preciso estar bem para que eu possa alcançar as outras pessoas que o Senhor me confiou. E eu não quero chegar lá e dizer assim, eita, eu não fiz. Por quê? Porque faltou algo da minha parte. A posição. E aí... como eu falei, longevidade significa comprimento de dias, que é uma expressão hebraica, vida longa, muitos anos de vida. E nós temos outros versículos tão conhecidos por nós, que muitas vezes utilizamos até em relação à criação dos filhos. Quando nós lemos lá, quem quiser abrir Êxodo 20, no 12, versículo 12. Né? Um versículo que nós usamos muito em relação à criação dos filhos. Olha, filho, tu honra teu pai e tua mãe. Tu obedece ao teu pai e tua mãe. Para quê? Para que tu tenhas longos dias, para que teus dias sejam prolongados, para que sejam acrescentados dias sobre a tua vida. Nós, como crentes, declaramos isso, falamos isso, às vezes advertindo nossos filhos, às vezes orientando, instruindo. Mas nós estamos crendo nisso. Porque a palavra diz, o texto diz assim, Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que teu pai te dá. Deus é quem promete. Nós temos aqui o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa aqui? De longevidade. De uma vida longa. Mas, tem outro texto que também fala a mesma coisa. Deuteronômio 5,16 diz, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor, teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Um versículo concordando inteiramente com o outro. Será que isso tudo é em vão? Será que é para eu crer que meus dias serão poucos na terra? Não, eu vou viver
Aí agora eu já estou com os 40. Aí, né, depois daqui, eu acho o máximo, sabe o quê? Estou muito feliz, vou falar como mulher, né, agora. Porque hoje em dia eu olho para as mulheres, né, as cinquentonas, por aí vai, e eu vejo um vigor, eu vejo essa vitalidade, eu não vejo mais aquela mulher que se conformava com aquela idade que o povo dizia que ela tinha e ela não ia mais fazer nada, só criar os netos e pronto. Não é mais assim. E é isso que nós precisamos entender, que nunca foi assim, de acordo com a palavra de Deus. Então, eu tenho grandes esperanças de viver muitos anos e de uma forma muito bem, para que eu possa aproveitar e desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E é essa a certeza que eu quero trazer para nós nesse dia de hoje. Eu não sei quem precisa ouvir isso, mas eu creio que se o Senhor tocou em meu coração para estudar esse tema, que como é que eu posso dizer? Me revelou um amor tão grande no detalhe do Senhor, em nos dizer, pai, filha, está tudo certo, você vai viver muito. Ah, você vai viver muito, e bem, porque a promessa do Senhor ela é completa. Ela não nos dá dias se nós não podemos desfrutar deles. O Senhor, Ele tem nos amparado em todas as horas. Então, essa longevidade é para os filhos de Deus. Todo aquele que crê na promessa dEle, recebe. Ah, Dayana, mas tem na Bíblia também que a partir dos 80 é enfado e canseira. Quem chegar lá, viu? Verdade. Tem na Bíblia. E aí? E aí, vamos lá, né? Vamos pensar. Salmos 90, no versículo 10, diz isso. Depois, se você quiser abrir, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou adiantar. Mas diz que a idade, quem chega aos 80 anos, vai ser enfado e canseira. E aí, como é que eu fico? Eu vou ficar com a promessa lá de Êxodo, de que eu posso ter dias longos, longevidade, ou eu vou me contentar a viver 80 anos no máximo? Daí, mas cabe a mim? Depende. Né? Depende. E nós vamos estudar isso. Porque eu estava pensando o seguinte, imaginem nós, se você tem 95% de chance de alcançar um resultado muito bom, por exemplo, um concurso público ou algo que você desejava muito, você tem 95% de chance. É muito, não é? É muito. Eu ficaria muito feliz se já me dissesse assim, você tem 95% de chance. Eu ia dizer, oxe, o que é 5%? Mas, ao contrário disso, eu já vi pessoas recebendo um diagnóstico que teria 5% de chance daquele resultado negativo, no caso ruim, uma doença, uma enfermidade, acometer ela, 5% de chance, e a pessoa desmoronar. Então, eu pergunto, qual é a parte da promessa que nós queremos ficar? Qual é a parte que eu vou me apegar e trazer para a minha vida? Qual é a parte que eu vou dizer, eita, para eu cumprir os planos e o propósito do Senhor aqui, eu tenho que viver de forma que Ele me concedeu, da forma que Ele me concedeu, da forma que o Senhor colocou sobre a minha vida. E as promessas de Deus, elas não falham. Eu preciso entender qual é a minha posição nelas. Eu não posso me conformar em ver a vida passando e eu achando que é mais um ano, e que daqui uns dias, sei lá, não. Deus não nos chamou, Ele não nos colocou para vivermos uma vida de qualquer jeito, sem expectativas. Deus nos chamou para vivermos uma vida de expectativas nele. É Ele quem nos concede a promessa, é Ele quem nos garante a promessa e é Ele quem faz. Aleluia. Aleluia. Então, se nós pararmos para pensar em relação aos dois textos, nesse livro aqui, Longevidade, As Chaves para a Longevidade, de Derek Wilker, ele fala que esse texto de Salmos 90, 10, eu vou ler o versículo, diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80 neste caso. E quando ele fala desse texto, quando ele traz um estudo a respeito, ele faz um paralelo a esses dois textos, de Salmos 90 e Salmos 91,
Ele diz que o Salmo 90, ele foi escrito justamente naquele período em que Moisés estava lá no deserto, o povo de Israel passando por aquela, vamos dizer assim, perambulando no deserto. Por quê? Por falta de obediência. Era um povo que estava vivendo um tempo de maldição, porque estava sofrendo juízo por aquilo que eles haviam feito. Eles não estavam obedecendo ao Senhor e isso acarretou o quê? A morte prematura. Por quê? Eles não vieram a conhecer, a botar os pés na terra prometida a eles. Mas foi porque Deus não quis? Não. Deus havia alertado o povo, Deus havia instruído, Deus deu todo o suporte, tudo o que o povo necessitava para que eles caminhassem bem. Mas o povo, em desobediência a tudo aquilo que Deus pedia, em tudo aquilo que Deus falava, o povo foi, murmurou, reclamou e aí perdeu. Essa geração, ela não conheceu a terra prometida e eles morreram lá mesmo. Por quê? Foram desobedientes. Então esse texto, né, o autor fala que ele não condiz para a nossa vida justamente por isso. Ele não é para nós, filhos de Deus, por quê? Porque nós não estamos mais na maldição. Nós não temos mais nenhuma maldição sobre nossas vidas, porque Cristo Jesus levou toda a maldição. Ele se fez maldito para que nós recebêssemos todas as promessas de Cristo. Tudo que Cristo promoveu ali na cruz, se entregando, foi para que hoje nós pudéssemos viver uma vida plena. Então, eu não posso me comportar mais como uma pessoa que está sob uma maldição. Eu tenho que me comportar como um filho de Deus que está sobre a graça, que está desfrutando dessa graça dia após dia. E eu tenho que desejar ela porque eu tenho uma carreira a correr. Eu tenho que desejar ela porque eu tenho um objetivo a alcançar. Eu quero desfrutar do melhor dessa terra. Eu quero viver o melhor aqui. E para isso eu preciso me comportar à altura. Eu não posso me conformar com o que Satanás tem apresentado. Porque se nós olharmos em volta, o cenário é, se você escuta de uma pessoa, você escuta de outra pessoa. É sempre calamidade, é sempre frieza espiritual, doenças, é isso, mortes. E é isso que tem sido bombardeado a mente de muitas pessoas. E se nós não estivermos firmes naquilo que o Senhor já disse ao nosso respeito, nós podemos cair. E Deus não quer isso para a nossa vida. Por isso que Ele tem a sua palavra e Ele nos deixa orientada. Todos os dias eu posso consultar a palavra e entender que o que Deus quer para a minha vida é uma vida de paz. É dias de paz aqui na terra. Dias em que eu vou viver e desfrutar desses dias. Não serão dias em que eu vou viver as coisas acontecendo. Deus quer nos fazer vitoriosos. E vida longa faz parte disso. Por que eu desejo a abundância? A abundância. E existe a abundância de dias também. Na terra. Amém. Aleluia. Existem também, né, aí nós vamos trazer um equilíbrio, porque também é uma coisa que nós podemos pensar, por exemplo, o próprio Jesus, ele morreu muito jovem, né? E Jesus, já que nós estamos comparando com o povo do deserto, que estava lá, negando tudo aquilo que Deus fazia, tudo aquilo que Deus preparava para eles, Jesus não, Jesus foi obediente, Jesus se entregou, Jesus fez tudo certinho. Mas ele teve uma morte prematura, né? No caso, nesse sentido, ele morreu prematura não, ele morreu cedo. Mas existem pessoas que estão cumprindo o seu propósito. E aí, existem coisas que Deus não nos revela. Existem coisas que eu ainda não sei. Existem situações em que eu não preciso me colocar e tentar entender por que fulano morreu tão cedo. Não, não é isso aqui que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu não preciso viver com expectativas lá embaixo, de que a minha vida é só isso aqui. Não. Eu estou querendo dizer que existem pessoas que, sim, morreram cedo e que, é porque estavam em pecado. Não. Morreu cedo, então é porque estava desobedecendo a Deus. Não. Não cabe a nós fazer esse julgamento, não cabe a nós questionar a Deus em relação a isso. O que eu estou querendo dizer, o que a palavra de Deus diz, é que Ele tem
essa promessa de longevidade para mim e para a sua vida. Agora, os detalhes da nossa vida, quem sabe de toda a nossa vida é o Senhor. Mas quando eu confio nele, eu não vou andar preocupado se os meus dias são 20, 30. Interessa que Deus me quer vivendo bem e muito. Então, se eu pensar que os planos de Deus são maiores, eu não vou me firmar apenas no que eu vejo no mundo. O mundo está decaído, o mundo cada dia mais mostra que não tem jeito, que está tudo errado. E eu estou dizendo nessa noite que não, que para os filhos de Deus tem como dar certo sim. Que tem como nós conseguirmos viver mais e melhor, mesmo nesse mundo caótico. Porque nós não somos desse mundo, nós não fazemos parte dele e nós vamos fazer a diferença nele. É para isso que Deus nos chamou e nos promete vida longa. Não é para vivermos apenas ali, né? Achando que já está tudo certo. Aleluia. Nós também podemos lembrar que tivemos os mártires, né, que morreram cedo. Por quê? Eles viveram um propósito aqui na terra, eles tinham um propósito e eles cumpriram ali a carreira. O próprio Paulo diz, eu combati o bom combate, né? Encerrei a carreira. Havia ali, ele já havia cumprido. Então eu posso também entender que minha vida pode ser assim, queridos. A questão não é essa. A questão é nós vivemos com expectativas. A questão é eu não achar que está tudo limitado, que só porque eu já tenho 40, agora está tudo certo, já está bom. Está bom não. Se Deus tem mais, se Deus quer me acrescentar demais, eu vou relaxar e deixar a vida acontecer? Não é assim que Deus quer para a nossa vida. Ele tem dias e dias de glória. Ele tem dias de vitória para a nossa vida. Aleluia. Né? A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas o contrário também é verdade. Se nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, se nós praticamos a palavra de Deus, nós também desfrutaremos daquilo que Deus prometeu. A vida longa, a vida em abundância, a vida do Senhor aqui na terra, desfrutando do melhor dele. Aleluia. 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 Então, entendendo que existe a promessa de longevidade, de dias longos aqui na terra, eu quero ler um texto que está lá em Isaías 38, versículo 1. Isaías 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e com firmeza, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Então aqui nós temos Ezequias, né, recebendo essa sentença, né? Olha, prepara tudo, organiza tua casa, porque você vai morrer. E ele estava com uma enfermidade, segundo o texto, mortal. Mas a palavra diz também que Ezequias chegou diante de Deus em oração e disse: pai, eu fiz tudo certinho. Estou parafraseando, amém? Eu fiz tudo certinho, eu fui obediente, eu fui fiel, eu cumpri tudo aquilo que o Senhor me pediu. E chorou. E Deus acrescentou 15 anos de vida na vida dele. Então, ele foi curado daquela enfermidade. Ele
teve a promessa cumprida, viveu mais os 15 anos, teve o seu reinado muito bom, né? Fez lá algumas coisinhas depois que não deram muito certo, mas ele foi um rei que prosperou. Ele desfrutou de uma promessa. Deus prometeu a ele que daria mais 15 anos. E ele viu isso acontecendo. E o que foi que Ezequias fez? Ele requereu, ele reivindicou aquilo. Mas ele não chegou diante do Senhor. Ah, pai, está vendo? Agora o Senhor tem que me dar 15 anos de vida. Não. Ele apenas foi falando, pai, olha, eu fui obediente, eu fui honesto, eu fui fiel. Ele foi dizendo como ele tinha sido, como servo. E o que é que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, para nós desfrutarmos dessa promessa de Deus, de longevidade, não é que nós vamos chegar diante de Deus reivindicando, eu quero muitos anos de vida. Se Ele já prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? Se Ele prometeu, não precisamos ficar ali reivindicando. Mas tem a parte que nos cabe. Porque Ele disse, eu fui fiel a Ti. Eu obedeci à Tua palavra. E o que isso nos cabe? É isso que é como uma chave, como o texto diz, para nós desfrutarmos as promessas de Deus, inclusive a longevidade. Quando eu me coloco na posição de filho obediente, que amo os preceitos do Senhor, que faço tudo conforme a palavra do Senhor, não tem como as promessas do Senhor não me alcançar. Não tem como aquelas promessas que o Senhor fez à minha vida não acontecerem. Não foi porque Ele reivindicou. Não foi porque Ele parou ali e disse, eu quero. Foi porque o Senhor sabia que aquele filho era obediente. Aquele filho era fiel. Aquele filho estava, assim, de acordo com a palavra dele. E aí ele foi acrescentado mais esses anos de vida. E desfrutou e viveu. E glória a Deus por isso. Aleluia. Para nós conquistarmos essa promessa de vida longa, uma longa, não no sentido como eu falei antes, não, eu não quero viver muitos anos apenas, mas que eu tenha a minha vida, os dias que eu tiver aqui na terra, eu desfrute deles. Eu possa ter vigor, força, vitalidade para usufruir daquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, daquilo que o Senhor tem plantado em meu coração para que eu cresça e faça os outros crescerem junto comigo. Segundo, eu também posso entender, tem um texto lá em Deuteronômio 30, versículo 19 e 20. Eu estou lendo na Ara. Diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui o próprio texto ele já vai dizendo as condições, muitas vezes, de nós vivemos uma vida plena. Luciano Subirá disse que, não, na verdade, Tiago Brunet disse assim que para nós desfrutarmos a longevidade, nós precisamos apenas cumprir os princípios do Senhor. E olha que coisa linda, todos os dias nós ouvimos da palavra do Senhor, todos os dias, quando nós nos colocamos à disposição para ouvir o Senhor, Ele sempre traz instruções de como praticar a palavra dEle. Ele sempre nos coloca na posição de filho, olha, está tudo aqui, está escrito. Então, nós não temos como dizer, é algo distante, é algo difícil. Está disponível, mas eu preciso fazer aquilo que a palavra diz. Escolhe, pois, vida ou morte. Escolhe, pois, o caminho que queremos trilhar. Por quê? Como eu falei anteriormente, o salário do pecado é a morte. Se eu ando em pecado, se eu vivo uma vida de qualquer jeito, lógico que eu não posso esperar grandes coisas. Eu não estou sobre a proteção. Eu saí da posição que o Senhor me colocou. Se eu não permanecer firme no que o Senhor diz na sua palavra, eu não tenho como chegar diante de Deus e dizer, papai,
Por quê? Porque a palavra diz que para eu alcançar, diz assim, ó. Amando, pois havia... Deixa eu ler do começo. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Depende de como nós andamos com o Senhor. De todo jeito, achando que eu posso fazer as coisas para o Senhor de todo jeito, achando que eu posso me importar de todo jeito, mesmo o mundo apresentando, então eu vou de acordo com o mundo, o meu molde é o mundo e não a palavra. Aí eu estou vivendo os extremos. Aí eu não tenho como desfrutar da promessa. Porque para a promessa acontecer, se cumprir na minha vida, eu também preciso estar alinhada com a palavra. A promessa sempre vai estar alinhada à palavra. Deus sempre vai cumprir o que está na palavra. Mas eu estou alinhada com a palavra? Como é que eu quero desfrutar de tudo isso que a palavra me diz, se eu não tenho vivido de acordo com o que ela diz? Então eu preciso alinhar a palavra, para que tudo isso flua na minha vida. E aí, outro ponto, o terceiro ponto, que eu preciso entender que para eu desfrutar dessa promessa, eu já entendi que ela é uma promessa, ela é uma herança do Senhor para a minha vida. Eu preciso agarrar ela para eu viver com expectativas. Mas eu preciso entender como é que eu faço isso. E uma das coisas que me chamou a atenção é que eu preciso fugir da passividade. E essa passividade envolve muitas coisas. Podemos levar a passividade espiritual quando eu deixo as coisas com o Senhor relativa. Hoje eu oro se o dia for bom. Hoje eu adoro ao Senhor se eu estiver alegre. Eu estou agindo na passividade, de acordo com o meu comodismo, de acordo com as minhas emoções, de acordo com aquilo que eu estou sentindo. Eu estou sendo passiva àquela situação. Eu não estou me movendo em confronto. Não, mas eu não tive um dia tão bom. Mas mesmo assim eu adoro ao Senhor. Eu estou me movendo de acordo com o que a palavra diz. A palavra não diz que eu devo buscar o Senhor em dias bons. A palavra diz que eu devo buscar o Senhor. Não importa se o dia está bom ou se o dia está mal. Porque quem é que muda o meu dia? É Ele. Quem é que vai mudar, transformar o meu dia? A minha vida, o Senhor. Então, se eu busco Ele, se eu alinho a Ele, se eu saio dessa passividade espiritual, porque muitas vezes nós queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem, mas eu quero viver ali, sentada e esperando. Às vezes, pode até ser que chegue. Alguém pode se combater e dizer, não, deixa eu ajudar essa irmã aqui. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele nos quer em movimento, Ele nos quer em ação, Ele nos quer fazendo aquilo que a palavra dEle diz. E aí eu preciso fugir dessa passividade, porque essa passividade, ela acaba me colocando numa posição que, por mais que a promessa esteja ali, por mais que eu esteja pronta para vivê-la, eu não estou me colocando na escolha. Eu não estou escolhendo. Escolhe, pois, fazer alguma coisa. Como é que eu posso fazer alguma coisa para alcançar essa longevidade? Primeiro, eu vou fugir do pecado, eu vou cumprir aquilo que a palavra diz, mas existem também outras coisas. Aqui o texto diz que nós precisamos nos achegar a Ele. E eu me achego a Deus como? Ouvindo a palavra do Senhor. Eu me achego a Deus em oração. Então, como é que acontece isso? Se eu estou com uma frieza espiritual, se eu não busco o Senhor, se eu não venho à casa do Senhor, se eu não cultuo ao Senhor, se eu não tenho o meu secreto com o Senhor, certamente eu vou esfriar. E aí eu não estou alimentando o meu espírito. Se eu não alimento o meu espírito, eu não vou conseguir renovar a minha mente. Quando as setas de Satanás vier, eu vou estar balançando, fácil de cair. Por isso que o fortalecimento, para que nós possamos desfrutar de tudo isso, tem que começar com a palavra. Eu alimento o meu espírito, e aí a minha mente vai sendo transformada, renovada. Quando eu renovo a minha mente, eu pratico. E aí eu vou dar um dos exemplos que é muito citado também, como é necessário o cuidado do corpo físico. E aí é um dos pontos que também pega a pessoa aqui. Por quê?
Porque não é fácil, né? É muito fácil nós falarmos, eu vou adaptar a minha vida às melhores instruções. A palavra de Deus diz que nós precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Eu preciso alinhar tudo isso. Mas como é que eu faço isso? E quando eu digo que isso me pega é porque eu não sou aquelas pessoas que gostam de exercício físico. Eu gosto de comer bem, graças a Deus, tenho um apetite muito bom. Mas eu não posso, eu sou adulta. Eu sou uma pessoa crente, eu tenho a palavra de Deus que me instrui. Eu não posso viver de acordo com o que eu quero. Simplesmente, se o meu querer não está alinhado à palavra, se o meu querer não vai me trazer para perto dessa longevidade, se o meu querer está fora da palavra. Se Deus diz em sua palavra que eu preciso me fortalecer, que eu preciso cuidar do espírito, alma e corpo, então eu preciso cuidar. Mas me pega porque eu não gosto. Mas eu vi um grande homem de Deus falando assim, que adulto ele não faz o que quer, ele faz o que é preciso. E é assim que nós temos que entender. Às vezes vai ser na força. Então é muito fácil. Não é fácil, eu e você sabemos que não é fácil. Mas nós podemos alcançar isso. Eu tenho buscado isso. Não gosto de academia, não gosto de atividade física, não gosto. Mas desde janeiro eu tenho mudado os meus hábitos, não porque eu quero. Porque eu tinha brincado com algumas amigas, né, que só faltava uma jumenta falar, faça exercício, faça atividade física. Aí eu subi numa. A jumenta de agora, da atualidade, era uma balança. Quando eu subi lá 3 quilos a mais, eu disse, está errado, então. Está errado, porque em menos de 2 meses eu não posso. E daqui a alguns anos, como é que vai ser isso? Então, eu olhei para ela e disse, já falou comigo, entendi. Entendi, preciso mudar os meus hábitos. Mudei os meus hábitos alimentares. O teclado pode subir. E aí, fui mudando. Estou perfeita. Não, mas eu tenho mudado. Tudo na nossa vida nós precisamos entender que é um processo. Nós não vamos simplesmente dormir e acordar assim, totalmente alinhadinho, não. Mas eu vou corrigindo aqui, corrigindo ali. Quando eu ver, eu já alcancei grandes resultados. Eu também não preciso ficar me comparando com o outro. Eu não preciso olhar para o outro e dizer, eita, mas fulano já está desfrutando. Ei, eu vivo a minha vida. Como é que eu estou? Eu estou avançando hoje. Eu posso avançar mais um pouquinho. E assim eu vou alcançando aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida. Eu só preciso entender que Ele tem mais para mim. Eu só preciso entender que Ele quer acrescentar mais e mais na minha vida. E eu preciso estar nessa posição de filho de Deus que recebe a promessa do Senhor. Que não desperdiça tempo, que não desperdiça as oportunidades que o Senhor nos dá e que vive inteiramente como a palavra diz. Quando eu me coloco nessa posição, quando eu declaro aquilo que a palavra diz, eu recebo. Eu fico muito feliz com esse texto de Êxodo 20, né? Honra o teu pai e a tua mãe, porque aí terás longos dias de vida. Eu honro a vida dos meus pais. Então, eu agarro essa promessa com unhas e forças. Eu tenho crido que eu terei longos dias aqui na terra. E tenho crido agora, mais ainda, que serão dias de vitória. Não será um dia arrastado, não. Aqueles anos arrastados, não. Serão anos que eu desfrutarei muitas coisas. E quando eu trago isso aqui, é porque é isso que eu quero para a sua vida. Sabe, quando eu apresentei o primeiro momento, a cena que o Senhor me mostrou da serpente sendo esmagada, ela já não tinha mais força para nada, mas ela mostrava como se estivesse viva e aquilo me atemorizava, porque eu olhava e ela estava se mexendo. Satanás, ele quer pintar na nossa mente derrota. Ele quer dizer que nós é que somos os fracassados. Ele quer nos impedir, mas hoje a pressão na cabeça quem tem que colocar é você, na de Satanás. Quando você se levantou e veio para o culto e disse, ei, eu estou cansado, mas eu vou. Você está colocando a pressão na cabeça dele. Não deixe Satanás dominar a sua vida, trazendo incredulidade. A arma dele é essa, a estratégia é essa. Ele enfraquece a nossa fé, ele enfraquece a nossa confiança. Ele nos faz entender de forma errada o que a palavra diz. Porque eu não estou buscando na fonte. Eu tenho ouvido o que o mundo diz. E aí a incredulidade chega e rouba aquilo que o Senhor já me prometeu. Não deixe esse tirar de você o que Deus já te deu. Longevidade é algo que nós devemos desejar e desfrutar, porque a palavra de Deus nos garante. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos cuidar por inteiro, porque nós somos corpo. Nós
somos. Eu não ia falar, mas isso. E nós precisamos entender que o cuidado de um, ele vai completando o outro. Se eu cuido da minha mente, se eu cuido do meu espírito, eu estou promovendo também que o meu corpo esteja pronto, preparado para desfrutar. Não se conforme com o que Satanás tem tentado colocar. Não é de Deus nós vivemos achando que o pouco está razoável. A passividade não vem do Senhor. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor sempre tem mais. O Senhor tem nos acrescentado, o Senhor tem nos suprido, o Senhor é a nossa provisão, Pai. Eu abençoo a vida de cada irmão aqui, Pai, e eu desejo que eles sejam ricamente abençoados, Senhor. Que eles possam viver os dias aqui na terra, dias de vitória, dias de vigor, dias de vitalidade. Que as forças deles sejam renovadas dia após dia, porque a Tua palavra diz que o Senhor renova nossas forças. É o Senhor quem nos renova todos os dias. Não é na nossa força, não é porque eu me sinto grande, não é nada sobre mim. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem cuida, o Senhor cuida de cada detalhe, e o Senhor tem nos trazido grandes promessas para o nosso coração, que nós possamos viver e desfrutar delas de forma inteira. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é bom e nada nos falta. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então eu quero indicar esse livro. Chaves para a Longevidade. Ele é muito bom. Ele traz muito texto em relação a esse tema, respaldando biblicamente, enfatizando a importância de nós conhecermos e declararmos o que a palavra diz. Então é importante nós estarmos alimentando o nosso espírito, ouvindo a palavra de Deus, meditando sobre ela e conhecendo aquilo que o Senhor já tem, para que nós possamos desfrutar dela. Amém? Glória a Deus. Existe alguém em nosso meio que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador? Existe alguém que ainda não fez Jesus como Senhor e quer fazer nessa noite? Se você ainda não fez, levanta a tua mão, nós vamos orar. Todo mundo salvo? Glória a Deus. Existe alguém em nosso meio que deseja ser batizado no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Todos cheios? Existe alguém com alguma enfermidade e deseja oração por cura? Todos sarados? Glória a Deus. Essa também é a vontade do Senhor. Que nós estejamos nessa posição de filhos cheios e sarados. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada. Dirigente. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, através dos nossos dízimos e ofertas. E a passagem que eu queria ler com vocês está presente em 2 Coríntios, no capítulo 8. Eu acho que vai passar aqui, certo? É a versão King James. Diz assim, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens, e até mesmo acima disso. Aí pula para o versículo 7. Diz assim: Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir.
Não vos digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Eu sei que foi um texto um pouco comprido, mas é porque eu queria mostrar para vocês o quanto é enfatizado aqui através dessa carta de Paulo, que a igreja de Macedônia, apesar de estar passando por severas tribulações e por aperto, eles não restringiram, eles não se inibiram de serem de fato generosos. Eles contribuíram, eles ajudaram e, como a própria palavra fala, eles fizeram até mais do que eles podiam. E mais para frente, quando a gente vai ler, a gente vê que o que Paulo está mostrando, ele aconselha, ele reforça, continua fazendo isso. Porque agora você tem muito e você pode dar. Mas pode ser que mais para frente você seja aquele que precisa. E aquele que você ajudou vai ajudar você também. Então, a gente precisa ter isso na nossa mente, queridos, que independentemente das circunstâncias, a gente precisa ser fiel, não somente aos outros, mas principalmente ao Senhor. Porque quem nos dá é Ele. Tudo que nós temos vem dEle. Então, Ele nos chama para essa generosidade. Amém? Então, nessa consciência de corações generosos, de corações que querem ofertar, que muitas vezes faz até além do que pode, a gente possa fazer isso nessa noite. E se você não recolheu ainda seu envelope, faz um sinal com as tuas mãos, levanta rapidinho, as diaconisas vão até vocês. Todo mundo já pegou? Amém. Então, pega teu envelope e vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por esse culto que abasteceu o nosso espírito, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque reconhecemos que tudo o que possuímos, Pai, vem do Senhor. Não é na força do nosso próprio braço, Pai, mas é porque existe uma graça advinda do Senhor sobre as nossas vidas. Reconhecemos, Pai, isso e nós desejamos, Pai, de coração alegre, não por constrangimento, mas sabendo que tudo que temos vem do Senhor e por isso nós te devolvemos com o coração grato, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podem vir. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Perseverar em fazer tua vontade, viver em tuas promessas, eu sei. Viver em tuas promessas, eu sei. Pode vir o que vier, minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Prosperando no Senhor, de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Queridos, antes de chamar os avisos, eu queria fazer uma oração aqui. Teve um pedido que a irmã ali atrás me fez, e eu queria orar junto com vocês. É uma pessoa que tem um diagnóstico um pouco difícil para nós. Transtorno dissociativo conversivo. Mas sabe, queridos, independente do nome ser complicado, ser fácil, ser difícil, ele está abaixo do nome de Jesus. E se essa pessoa ela pediu oração, é porque ela está crendo que nossa fé, unida a dela, vai surtir efeitos. Então, nós vamos orar pela vida dela. O nome dela é Gisele Rafael dos Santos.
Pai, nós oramos, Senhor, pela vida de Gisele. Pai, nós entregamos a vida dela em Tuas mãos, Senhor. Nós reconhecemos que todo diagnóstico, Pai, está abaixo do Teu santo nome, Jesus. E se ela está pedindo oração, Pai, é porque ela está crendo, Senhor, que o Senhor pode curá-la e pode restaurá-la por completo. Por isso eu declaro cura, Senhor, sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo. Eu declaro do último fio de cabelo, Senhor, até a planta dos seus pés, sendo completamente restaurados e restabelecidos, Senhor. E toda convulsão, toda compulsão, todo mal que esteja cometendo ela, Pai, eu ordeno batendo em retirada, Senhor, e desaparecendo em nome de Jesus. Amém. Agora sim, queridos, vamos aos nossos avisos. Boa noite, queridos. Graça e paz. Fique atento aos horários dos nossos cultos. Nos encontramos todas as quintas, às 19h30 e aos domingos pela manhã, às 10 horas e à noite, às 18h30. Esperamos por você. No sábado, 28 de março, às 19h30, teremos um encontro marcado aqui na igreja. Será um momento especial para toda a macharada se reunir, compartilhar experiências e fortalecer a nossa fé. Um tempo de qualidade para crescermos juntos. Homens fortes, famílias fortes e igrejas fortes. E para você, mulher, temos culto de oração. Na terça-feira, dia 31 de março, às 19h30, teremos mais um dos nossos momentos poderosos de oração. Então, traga suas amigas e irmãs e não fique de fora desse mover. Deus nos chamou para sermos pescadores de homens. E por isso, março será o mês do mais um. Imagina a alegria de ver a cadeira ao seu lado, ocupado por alguém que você ama, conhecendo a Jesus. Se cada um de nós se comprometer em trazer pelo menos um convidado, o Senhor fará o milagre da multiplicação em nosso meio. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. 2026 é um ano de abundância. 2026, um ano de muitas coisas vão se multiplicar. Abra os celeiros, prepare, abra as portas para a água passar, para o fluir do Espírito. É a abundância de encher do Espírito, mais pessoas cheias do Espírito, mais pessoas conquistadas para Cristo. Porque quando a gente pensa sempre em abundância, a gente vai só para os números. Mas tem algo mais valioso do que números, do que valor, do que moeda. São vidas. Deus quer nos conduzir. Ele não tem propósito com sofrimento e perdas, irmãos. Ele quer sempre nos conduzir em triunfo, de glória em glória, de fé em fé. Porque a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Conta gota é o remédio que você tem em casa. Deus é fonte. Deus está dizendo: eu vou deixar você farto, porque Deus não é Deus de tiquinho, Deus é Deus de coisa grande. Utilizando a tecnologia, estamos levando essa palavra além dessas quatro paredes por diversos meios de comunicação. Temos um app próprio que você pode baixar na loja de aplicativos do seu celular, procurando por Verbo Arco Verde. Temos também nosso canal no YouTube com conteúdo todos os dias, o Instagram, o Facebook e o X, que é o antigo Twitter. E a novidade é o canal no WhatsApp. Se quiser receber as informações em primeira mão, basta escanear o QR Code que está aqui no telão ou na entrada com a equipe da Central de Informações e clicar em seguir. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de deixar aquele joinha, confirmar se o sininho está ativado e verificar se está inscrito em nosso canal. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, procure nossa Central de Informações ao final do culto
ou acesse o link na bio do nosso Instagram. Nós ficamos por aqui, desejamos uma semana abençoada e até o próximo culto. Só temos mais um aviso, queridos, é sobre o jantar dos namorados. As inscrições, elas já estão abertas e são limitadas. Então, se você ainda não garantiu a sua, não fez a sua reserva, procura o pastor Wellison ou Gabi, são os líderes de casais, e faz a tua inscrição, queridos. Vai ser maravilhoso. Vai acontecer em junho, mas a gente está se preparando desde já. Então, se organize e faz a tua inscrição, tá certo? Então, como diz o pastor Joab, sem mais para o momento, sejam abençoados na prática da palavra e vão em paz.